Glórias e glórias, a graça e a paz, queridos amigos e irmãos. Vamos dar continuidade à leitura do livro Restituição de A a Z, a grande bênção da nova aliança, de autoria do pastor Wilson Oliveira da Silva, da Igreja Videira São Paulo. E hoje estamos no 10º dia do jejum e oração, e olha que capítulo, que nome mais lindo, Restituindo o perfume de Cristo. Lindo demais. Jesus é lindo, é maravilhoso, é o nosso Senhor e Salvador. Muitos só querem um Salvador, não querem Senhor. Toda essa oração e jejum, todo este ensino é para o nosso elevo espiritual, para que venhamos cada vez mais honrá-lo como Senhor, como Ele é digno, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos lá? Vamos à leitura do capítulo 10. Eu espero que você esteja acompanhando aí todos os capítulos, todos os dias fazendo o seu jejum, orando pelo seu amigo, o seu parente, por essa alma, porque no dia 13 de abril estaremos, meus queridos, fazendo o culto do amigo. E essa pessoa que você está orando, intercedendo, ela virá com você ao culto. Ela vai se render ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque a palavra do Evangelho é poder, ela salva. É o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado. Cabe a você estar jejuando, orando, intercedendo, conversando, tomando café, almoçando, tendo estratégias para ganhar essa alma para o reino de Deus. Mas muito importante, a nossa batalha é contra as forças das trevas. Por isso você se reveste do poder do Espírito Santo e ora e jejua para vencer a conquista dessa alma para o reino de Deus. Leve muito a sério o teu jejum e a tua oração, tá bom? Vamos lá? No capítulo 10, Restituindo o perfume de Cristo. Lucas capítulo 15, 11 a 24. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se da alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, caiu a ficha, assim que fala, não existe mais ficha, caindo o crédito. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar, a se alegrar, não é verdade? Com a salvação daquele filho. Eu imagino como era o cheiro daquele jovem quando chegou à casa do pai. Imagina, Eita glória! Eita glória! Como o mundo fede, O mundo perdido é fedido. Como o perfume de Cristo é maravilhoso. Gente, imagina o estado que esse menino não chegou, cuidando dos porcos. Além de vir de um chiqueiro, ainda tinha caminhado a pé, descalço, estrada fora. Naquele momento, literalmente, o cheiro era insuportável. No entanto, o pai correu na sua direção, o abraçou e beijou. Em outras palavras, o aceitou com muita alegria. Antes dele falar, o pai beijou e abraçou. Abraçou, beijou, abraçou. E ele queria falar, queria dizer para o pai: não sou digno, mas o pai já o recebeu com um beijo e com um abraço. Conquistou o filho Jair. Já quebrou aquele monte de pensamentos na mente do filho, que já estava se sentindo envergonhado de voltar, não é verdade? Vamos lá. A casa do pai sempre estará com a porta aberta para mim, para você e para qualquer um que caia em si e venha para ela. Não importa muito a forma como você está e o cheiro que carrega, será sempre muito bem-vindo. Mas qual a primeira coisa que o pai pediu para que fizessem com o filho? Que colocassem a melhor roupa. E para colocar a melhor roupa, o que era necessário acontecer? Primeiro, receber um bom banho, gente? Eita glória! Vai colocar uma roupa limpa num corpo tão encardido? Não dá banho nesse menino aí.
Vem banhar, vem, como diz o goiano, né? Vem banhar. Dê um banho no menino, põe a roupa nova. Eita glória, Jesus liberta a gente de toda a sujeira do mundo e nos veste de roupas limpas, alvas mais que a neve. Eita glória! Vamos lá. Então a primeira restituição na casa do Pai é ser aceito completamente. A segunda é banhar-se. Muitos filhos de Deus, por serem aceitos de forma amorosa, respeitosa e digna, querem continuar com o mesmo cheiro que chegaram. Dizem que o Pai os ama da forma como são. Realmente Deus nos ama, tanto que nos aceitou da forma como chegamos. Mas é justamente por causa desse amor que Ele, Pai, mandou dar um banho no seu Filho. A palavra de Deus diz que o Senhor considera trapos de imundície e princípios e valores humanos. Os princípios e valores humanos. Está lá em Isaías 64:6. Eles cheiram mal diante do Senhor. Por mais elevado que sejam os princípios terrenos, assim como os céus são mais elevados que a terra, também os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Isaías 55:9. É justamente dos pensamentos que estão alicerçados os nossos princípios e valores. Então, a lavagem acontece justamente em nossas mentes, porque é na mente que estão todas as nossas estruturas de pensamentos. E é essa estrutura de pensamento que nos afasta de Deus ou nos une a Deus. Quando ela nos afasta de Deus, ela cheira mal. Veja que foi justamente uma forma de pensar que tirou o filho da casa do pai. E foi justamente uma mudança de pensamento que o trouxe de volta à casa do pai. Percebe? Ele era filho, antes e agora. Não é verdade? Na verdade, o que mudou foi o pensamento dele. Né? Nós falamos, acho que no primeiro vídeo, assiste lá, sobre a viúva, né? Que ia ser levado os 2 filhos como escravos. Ela era a mesma pessoa, mas ela procurou o profeta Eliseu, recebeu uma palavra profética, ela creu, obedeceu, e o poder de Deus, através do Espírito poderoso de Deus, transformou aquilo que era pobreza em riqueza. O Espírito de Deus, através da fé que essa mulher teve e creu na palavra profética, mudou a história dela. Então mudou o pensamento dela. Então começa a profetizar palavras de bênção para você. O menino era o mesmo, percebe? Só que agora ele estava lá com o corpo sujo, tal, mas antes ele tinha de tudo de bom na casa do pai. Perdeu isso por causa do pensamento, e agora voltou por causa do pensamento. Quer dizer, pensamento, vou ser melhor que meu pai, saiu fora. Dançou, se arrependeu, voltou, pronto, está sendo acolhido. Mas os pensamentos aqui se agigantam. É o tal do sofisma. Pastor, que nome feio, o que é isso? Sofisma, pensamentos que querem te afastar de Deus, afastar das pessoas. Você cria aí uma engenharia de pensamentos que deixa você louco. Você vai ver depois não é nada daquilo. Você sofreu à toa. Cuidado com sofismas. Expulsa eles da sua mente, tá bom? O apóstolo Paulo diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. A isso a palavra de Deus chama de transformação da alma. A transformação da alma precede o vestir a melhor roupa. Mas como exatamente isso acontece? Ouvindo e aceitando a palavra de Deus. Jesus disse isso em João 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra. Olha que benção. Que vos tenho falado. Então a palavra de Deus nos limpa de todo princípio, valor e intento errado, desde que eu a receba. Recebeu a palavra, crê na palavra, vai ser limpo. Judas, que andava com Jesus, nunca se tornou discípulo de Jesus porque não deixou que a palavra de Cristo limpasse a sua vida. Mesmo vivendo e ouvindo o Senhor presencialmente, tantos milagres também, a santidade dele manteve inalterado o seu cheiro maligno. 3 anos, né, do lado de Jesus. 3 anos, bonzinho, bonitinho, fingindo que era legal, e estava cheirando mal aos olhos de Deus. Mas Jesus não tirou ele não, deixou ele até o fim. É ou não é? Vamos lá. Jesus disse isso em João 13:10, quando disse que nem todos que estavam com ele eram limpos. Ele se referia a Judas quando disse isso. A ordem do Pai foi: lave-o, mas aquele jovem precisava aceitar isso. Por isso é tão importante ter clareza do que é a casa do Pai, para não colocarmos empecilhos à transformação que o Senhor quer fazer em nós. A intenção de Deus é nos dar o perfume de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15, para substituir a carniça do mundo. Todas as vezes que queremos fazer algo terreno dentro do reino de Deus, isso cheira mal nos céus, porque a vontade de Deus não é a nossa, e a nossa não é de Deus. A vontade soberana é do Senhor, do nosso Pai, não é verdade? Se você não tem dúvida alguma da importância de estar conectado na casa de Deus, aproveite os nossos cursos que começam no início de cada semestre. Eles são verdadeiras duchas de limpeza que irão te proporcionar um verdadeiro banho espiritual, como você ainda não experimentou. É muito importante perceber que o banho foi dado pelos servos do Pai. É justamente aqui que começa a compreensão da vida de corpo, não é?
da vida de um dos outros, da vida de comunidade, da vida plural que Deus vive. É nessa comunhão e conexão que crescemos, prevalecemos e somos feitos vencedores, percebe? Então, o menino chegou lá todo sujo, o pai pediu para os servos darem banho. Então, os obreiros da casa do Senhor, cuidando dessas almas que chegam com mau cheiro. E a alma aceita o banho, aceita ser liberta, percebe? Porque ela quer uma novidade de vida. Ela está cansada do mundo, ela viu que o mundo não lhe trouxe nada. Aliás, o mundo tirou paz, alegria, o mundo lhe trouxe aflição, percas, consequências terríveis. Então ela quer um novo, ela quer se renovar, ela quer ter comunhão com Deus. Então ela deseja ser limpa, percebe? Chega como está, mas toma um banho de libertação com a palavra de Deus. A pessoa se liberta e ela quer então cada vez mais Jesus com essa liberdade que Jesus dá a ela. Liberdade do diabo, da escravidão, do pecado. É nessa comunhão então que temos que viver como igreja. A restituição dentro da igreja começa pelo cheiro. Como está o perfume de Cristo em você? 2 Coríntios 2,15. Tá cheiroso, meu irmão? Tá cheirosa, minha irmã? Eita glória! Como esse é o ano da restituição, podemos dizer que esse é o ano do cheiro de Cristo em nossas vidas. Aleluia! Costumo dizer que aqueles leões naquele buraco não devoraram o nosso querido profeta, irmão Daniel, porque ele estava com o cheiro de Cristo, ele não cheirava carne. Glória a Deus, aleluias! Queridos, esse é o final do capítulo 10. Eu gostaria que você fizesse as suas anotações e vamos orar juntos agora, tá bom? E não esquece de dar o seu curtir e fazer o teu comentário. Compartilha com amigos e familiares. Olha lá, o que você vai escrever aí agora? Não é? Escreve aí no seu papel, no seu livro. Agora é hora de você fazer uma declaração escrita sobre o desejo e decisão de trocar de perfume em sua vida cristã. É uma autolimpeza com o Espírito Santo, né, meu querido irmão? Identifica aí o que está trazendo mau cheiro na tua vida. O Senhor Jesus vai te limpar agora. Vamos orar? Glória a Deus. Pai nosso, em o nome de Jesus, eu apresento todas essas vidas preciosas diante de Ti, que estão intercedendo por uma alma, estão intercedendo por alvos de cura, de libertação, meu Deus, mas principalmente de salvação. Senhor, dê sabedoria e clareza a ela, que ela venha a ser usada pelo Senhor para proporcionar a salvação dessa alma e mais, o banho, Pai, a limpeza que a Tua palavra traz na vida dessa pessoa nova que chega à igreja, que ela seja liberta, batizada, que ela venha essa alma, ó meu Deus, receber essa transformação que só o Teu poder, Espírito Santo, pode proporcionar. Querido Espírito Santo, todas essas almas que estamos intercedendo, nós estamos orando juntos, que sejam tocadas pelo Teu poder, tocados pelo Teu poder, cada um, ó meu Deus, que venha se salvar e se limpar e ter o Teu cheiro, Jesus, cada vez mais. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu agradeço ao querido Espírito Santo por essa palavra poderosa de limpeza e de transformação que só o Senhor pode dar. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos? Deus abençoe a tua vida. Curtiu? Não esquece de dar o teu joinha aí, tá bom? No canal do YouTube, de fazer o seu comentário e de compartilhar com amigos e familiares. Um beijo, até o próximo capítulo.